Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao AliPod, um programa em parceria com a Rádio On, que abriu as portas para nós tão gentilmente para que eu possa conversar sobre coisas que são muito pertinentes. Aqui no programa, nós vamos falar sobre fé, sobre trabalho, nós vamos falar sobre empreendedorismo, negócios, sobre saúde, claro, trazendo isso para o meu lado. E nesse primeiro episódio, eu tenho um convidado muito especial. Claro, a gente começa com a prata da casa, e aí eu trouxe aqui um empresário, um homem de fé, um pai de família, um profissional de saúde muito qualificado para participar com a gente desse primeiro episódio do Alipod. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença, doutor Reginaldo. Eu que agradeço fazer parte desse projeto, né, que está iniciando, a doutora Aline junto com a Rádio On. É um prazer e uma oportunidade de estar junto, podendo te ajudar, podendo te apoiar. E a expectativa é grande, a expectativa é muito boa para poder deixar o nosso recado, né, poder contribuir de certa forma para um projeto novo da sua vida. Vai ser um prazer. Então, a gente espera ter um bate-papo aqui sobre saúde, negócios, sobre família, que traga para você que está nos assistindo um conteúdo que de fato seja proveitoso. Então, nós vamos começar essa entrevista com o doutor Reginaldo e eu queria já começar quebrando o protocolo e perguntar para você assim, na sua rotina diária, o que que te motiva, o que que te faz ser a pessoa que você é, o profissional que você é? De onde vem isso? Bem, essa pergunta, você me perguntando assim, de quebrando o gelo mesmo, eu estou me lembrando agora o que que me faz querer trabalhar dessa forma que a gente trabalha, querer trabalhar tanto. Eu estou me lembrando aqui de um caso que nós recebemos semana passada no consultório, um caso que teoricamente é muito simples, mas que para a paciente fez uma diferença muito grande. Então, estou me recordando aqui agora com a sua pergunta, estou me lembrando dela saindo, sambando da sala do consultório, porque ficou muito satisfeito com o processo. Era um simples provisório e a gente fica feliz, né? Porque um simples provisório mudou a vida dela ao ponto dela sair sambando, feliz. Isso me mostrou para mim, assim, o quanto é importante o nosso trabalho. E quem convive comigo sabe o tanto que eu sou, não vou dizer chato, né? Mas o tanto que eu sou incisivo em dizer que o básico bem feito às vezes impacta em pessoas. Então, a sua pergunta me deu a oportunidade de lembrar dela, desse caso, da felicidade dela com um procedimento tão simples e que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E eu tenho certeza que isso faz com que a gente tenha sempre a certeza de que às vezes trabalhando é pouco, tem que trabalhar mais. É essa cena, então, que te motiva todos os dias? É essa transformação que você move na vida das pessoas? Sim, o sorriso a gente acredita muito que o nosso propósito aqui é de impactar vidas das pessoas, né, através do sorriso e poder contribuir com ela dessa forma, com um simples provisório, realmente impactou na minha vida. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de negócios agora? Queria saber do doutor Reginaldo, que lidera uma clínica com um nível técnico e humano muito grande, uma clínica que eu sei que são 22 anos de experiência, a Capodonto Odontologia. O que que você pontua como transformador ou determinante para que a sua profissão passasse a ser um negócio de verdade? Porque a gente sabe que o profissional de saúde, ele recebe ali uma formação técnica, mas empresarial, ela é bem limitada, não é, doutor? Eu sempre prezei muito pela qualidade do trabalho, né? A gente sai da faculdade exatamente aprendendo isso, a ser um bom dentista, a ter habilidade manual. E 2019 certamente foi o nosso divisor de águas, né? Nós tivemos a oportunidade de ir para São Paulo no Sucesso Odonto, com a turma do Ricardo Novak, Fê Pereira, Lê Dias, enfim, vários mentores que nos colocaram em outro patamar da odontologia. Então, eu tenho certeza que aquele momento, em 2019, foi o nosso marco temporal, onde lá, no meio de quase mais de 2.000 pessoas, né, em 2019, ter a oportunidade de fazer parte de um novo projeto deles, que se chamava Select. E lá a gente teve a oportunidade de entender que a odontologia não é simplesmente um bom trabalho executado, né? Para você vencer na sua profissão, eu tinha que dar um passo maior. A gente tinha que fazer escolhas mais difíceis. A gente tinha que, por exemplo, fazer um trabalho mais voltado para a gestão. Então, lá em São Paulo, naquele momento, foi, sem sombra de dúvida,
o nosso marco temporal. Nós aprendemos a precificar a nossa clínica, nós aprendemos também a pagar os nossos colaboradores, nós aprendemos a executar o nosso trabalho com mais gestão. Então, acho que esse ponto foi o ponto fundamental para a gente entender que a odontologia traz para a gente um bom resultado, não só na prática, na mão, né? Isso é nossa obrigação. Mas eu acredito que a gestão traz para a gente um modelo de empresarial mesmo, de negócio. Muito bom. E eu sou testemunha de todo esse processo, como foi importante e transformador, não só no âmbito pessoal, mas profissional também. Agora, Reginaldo, me fala uma coisa: você é uma pessoa muito temente a Deus. E você tem muita facilidade para falar de espiritualidade ao longo da sua rotina, do seu cotidiano. Como é que faz para isso se tornar assim, fluido, fácil? Como é que você leva ou como isso impacta nas suas decisões? Do seu trabalho? Como é que você reúne espiritualidade e negócios? Então, costumo dizer que assim, a gente tem que andar muito junto, as coisas muito juntas, né? Para um bom libriano, eu acho que a gente tem que manter essas coisas equilibradas. Então, quando sai de casa, a gente vive isso, essa fé é diária, né? Então, eu vivo isso com muita naturalidade mesmo. Então, eu procuro aplicar isso, essa naturalidade, essa fé diária, cotidiana, em tudo que eu faço na minha vida. Então, eu sou muito otimista, eu gosto muito do básico bem feito, então eu procuro alinhar essas coisas. Então, para mim, isso é de fundamental importância, estar alinhado com essas coisas de Deus, estar alinhado com o bem feito, estar alinhado com os nossos valores, né, de responsabilidade, de compromisso. Então, acho que isso vai fluindo de forma mais natural, e eu acredito muito que Deus vai conduzindo isso, porque o propósito dele é que a gente faça tudo muito bem feito, né? Então, o meu dom que foi dado a mim, eu procuro executar isso dessa mesma forma. Muito bom. Quem conhece o Reginaldo de perto sabe que ele é uma pessoa que trabalha muito. E o que mais faz o Reginaldo feliz é trabalhar. Então, dentro dessa tônica de conciliar, eu já perguntei sobre a espiritualidade, mas como é que concilia o resto? Como é que concilia família, pai, esposo, empresário, trabalho? Como é que busca o equilíbrio para isso tudo? De onde vem esse equilíbrio e essa motivação? Por ser um bom libriano, né, a gente gosta de estar tudo muito alinhado. Então, eu procuro levar essas coisas também bastante equilibrado. Então, enquanto pai, o que a gente espera? Ao mesmo tempo que a gente quer ensinar, a gente aprende. Nós temos o Pedro, a Cecília. Então, no mesmo momento que a gente está ensinando para um, a gente está aprendendo com o outro. No casamento, a gente apoia. Olha, nós estamos aqui apoiando esse primeiro podcast da Aline. Então, além disso tudo, é claro, é com muito amor que a gente também faz essa união. Então, acredito, e no trabalho, a gente procura sempre estar alinhado com os nossos funcionários, os nossos colaboradores, porque o líder ele vai inspirar e também eu acho que um papel muito importante do líder é servir. Então, eu procuro estar equilibrado, né? Em cada ambiente, você tem que estar mostrando a sua melhor versão. Então, eu procuro me esforçar para ter os nossos valores sempre alinhados de acordo com os nossos propósitos. E tá dando certo. Agora eu queria falar um pouquinho de trabalho, já que eu disse que é o que você mais gosta, é o que mais te motiva. Tem alguma história, assim, da sua vivência, desses 22 anos de profissão, alguma história que você destaque, uma transformação de vida, alguma coisa que te tocou, que você possa compartilhar com o nosso público? São várias, né? Várias histórias, mas me veio aqui, essa semana é a Semana da Família, né? Então, vou trazer para vocês um relato de um marido, de um esposo, que quando foi nos procurar, uma das queixas dele era que ele não tinha mais oportunidade de beijar a sua esposa. Então, olha como é que isso soa para a gente de forma diferente, né? Porque a gente acha que a gente vai fornecer aos nossos pacientes, dar a ele de novo a oportunidade de mastigar melhor, de sentir o sabor dos alimentos. E essa história me chocou porque a gente age em um ponto que talvez a gente nem entendesse que fosse acontecer isso também, né? Então, quando ele me relata, doutor, numa certa ocasião, eu fui beijar a minha esposa e eu senti dor mesmo, e ela percebeu. E nós ficamos bastante incomodados com isso, e depois disso, a gente não mais teve uns momentos tão íntimos, né? Então, quando ele me relata isso, ele traz para mim à tona, assim, olha a importância do nosso trabalho. Quando a gente pode interferir até no casamento, interferindo, portanto, na família, na relação com a esposa, na relação dele, certamente, no trabalho, com os amigos, uma relação familiar mais harmoniosa. Então, esse caso, para mim, é claro que são vários, mas esse caso me chamou muita atenção porque foi a oportunidade, para mim foi novidade, né? Eu nunca tinha escutado o paciente, poxa, doutor, eu consegui
beijar a minha esposa de forma diferente. Então, olha a importância de um trabalho que a gente acha que ele só vai poder comer melhor. Não, mas a gente age em outros setores da vida do casal, da pessoa, que para nós impacta, sem sombra de dúvida. Isso me chocou bastante. Então, esse caso é um caso que eu carrego comigo, além de vários outros, né? São muitas histórias ao longo desses 22 anos, né? E aí eu queria finalizar, Reginaldo, com uma pergunta, já que você é uma referência na odontologia e uma inspiração para todos nós profissionais da área, que você deixasse uma mensagem para aquele cirurgião dentista que está começando uma carreira na odontologia. O que que você, um profissional de sucesso da área odontológica, tem para contribuir aí para o pessoal que está começando agora na odonto? Eu diria para eles, para mim é muito fácil, porque assim, a gente tem vários dentistas ali em treinamento com a gente, e eu tenho agora o meu afilhado que está saindo da faculdade e está nesse mesmo processo. Então, o que que a gente sempre fala para ele? Nunca pare de estudar. A faculdade é importante porque assim, ela dá a base para a gente, né? Ela nos dá a noção do que é odontologia. Mas para você buscar a sua especialidade, você vai precisar dar um passo a mais. Então, você vai precisar sair desse meio e procurar a sua especialidade que você gosta. Então, isso vai ser o alicerce para a sua carreira. Então, você não pode parar de estudar. Você também não pode, você precisa cuidar do seu nome, né? A reputação hoje, ela vem antes do seu trabalho. Então, quando você trata bem, atende bem, faz um trabalho, faz um provisório bem feito, faz uma anestesia indolor para o paciente, eu acho que isso cria com ele mesmo uma conexão muito grande e vai valorizar o seu nome, vai criar uma reputação favorável para você. Então, isso também é importante. Então, cuide do seu nome. Outro direcionamento que eu daria é para que ele não deixe de ter a mentalidade boa, cuide do seu espírito, cuide do seu corpo. Então, hoje, com essas IAs que estão surgindo aí, né? Então, você precisa ter um controle emocional muito grande. Então, isso é importante. E nunca deixar de estudar, conforme te falei, para poder manter isso tudo em dia. E o mais importante, é o que foi o nosso divisor de águas e lá em 2019. Não pode pensar que a odontologia é só prática, né? Você tem que cuidar da gestão. Então, se eu puder contribuir para esses que estão saindo da faculdade, eu diria que o mais importante é você cuidar do seu nome, não deixar de estudar, enfim, várias coisinhas para poder contribuir para você que está saindo da faculdade aí. Que aula, hein, doutor? Poxa vida! Esse é um pouquinho do espírito do Alipod, ó, um lugar onde nós podemos e devemos conversar sobre saúde, sobre negócios, sobre fé, sobre família. Nós queremos mostrar aqui que os nossos convidados, empresários de sucesso, são pessoas do mundo real, são pessoas que trazem as suas dificuldades, as suas necessidades de crescimento, suas dúvidas, e a gente tem aqui a oportunidade de sanar um pouco dessas dúvidas e contribuir com aqueles que nos assistem para poder levar um pouco mais de conhecimento, de informação, de entretenimento e de resultados, porque afinal de contas, todos nós queremos resultados, né? Nós trabalhamos muito por isso. Então, se você se conectou com a gente dentro desse bate-papo, eu já vou te convidar para cada 15 dias você tá ligadinho aí com a gente e compartilhar esse podcast, mandar para pessoas que podem se beneficiar desse assunto, que queiram mandar suas dúvidas para nós. A gente pode estar recebendo entrevistados aqui à medida que forem sendo solicitados. Nós podemos sanar dúvidas, trazer convidados especiais. Então, se preparem, já tem uma lista de convidados, vem cada um mais especial do que o outro para trazer entretenimento, saúde, diversão, informação, negócios, tudo isso, porque aqui a gente pode, né? Aqui no Alipod a gente pode. Muito obrigada. E para finalizar, eu termino esse primeiro episódio com uma frase que eu gosto muito, que é: não existe sorriso pleno onde não tem um propósito firme. Então vamos atrás do nosso sorriso pleno, sempre com um propósito, sempre com objetivos, com metas, com desejos muito bem posicionados e com Deus à nossa frente para que a gente consiga aí sim alcançar todos esses objetivos. Muito obrigada e até a próxima.